lá, fazendo então aqui um grande resumo, né, do que foi o Congresso o BREM, Sebo Emoções 2025, para vocês, para trazer alguma forma didática para vocês, dar uma resumida. Quem acompanhou aí no nosso canal, nós fizemos vídeo diário dos 4 dias, né, do dia 18, 19, 20 e do dia 21. O 21 foi um dia mais curtinho, foi um dia mais só da parte da manhã, a parte da tarde foi mais treinamento para a parte da psiquiatria. Mas eu acho que é um congresso que todos devem participar, um congresso super interessante, essa interface neuropsiquiatria, psicologia. Eu sou suspeito para falar porque é uma área que eu gosto muito, já trabalhei no hospital psiquiátrico um certo momento, e sempre tem coisas novas, né? E a gente tem tido uma demanda grande de paciente psiquiátrico, e vocês, colegas neurologistas, devem estar tendo aí também uma demanda grande dos transtornos neurobiológicos, né? Então também é uma interface psiquiátrica grande. E a gente ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de manejo, acho que ajuda muito na sua prática clínica neurológica. Então, lembrando a aula do dia 18, uma aula que eu participei, uma aula sobre Parkinson, o moderador Dr. Carlos Rieder, que é uma referência para Parkinson do Rio Grande do Sul, e a parte do módulo foi intervenções para reduzir o risco e o avanço na doença de Parkinson. Então, quando a gente fala em doença degenerativa, a gente sempre fica pensando, né, o que eu posso fazer para evitar de ter? Então, uma pergunta do nosso rotina de consultório é os pacientes perguntar, doutor, o que eu posso fazer para não desenvolver Parkinson, para não desenvolver Alzheimer? Então, essas manifestações são super importantes no nosso dia a dia e tentar prevenir algo é muito bacana. E a gente sabe que não existe uma medida, existem medidas para mimetizar ou minimizar, melhor, minimizar esses efeitos ou essas patologias. Então, foi passado cada um. O Arthur, então, um nome estranho, Arthur Schuss, que também é do Rio Grande do Sul, trouxe coisa super interessante, que é a questão do meio ambiente e o risco de doença de Parkinson. Então, a gente fala muito, né, de água de poço, a gente fala muito de venenos, de agrotóxico, desses remédios, né, ou esses pesticidas, esses raticidas, esses remédios por um todo, esse risco. E ele trouxe interessante, que eu achei muito legal, ele trouxe um gráfico de uso de agrotóxico com a dispensação de levodopa no estado do Rio Grande do Sul, e realmente tem uma relação grande, né, em locais que tem mais dispensação de agrotóxico versus locais que mais dispensam a levodopa. Essa relação é bem entendida, mas ainda a gente falta alguns complementos, né? Muitas vezes a gente tem mais uma desencadear a doença do que provocar a doença, né? Então, alguém que já teria esses produtos são algo que chama atenção. E eu tenho um caso recente de um casal de pacientes jovens com doença de Parkinson, eles não são familiares. Uma das suspeitas que a gente tem é alguma exposição em algum momento. Eles já moraram no interior, já mexeram com roça, já tiveram água de poço, né? E teve um colega que falou, e é bem legal, um artigo, né, que mostrou essa questão da relação de campo de golfe com aumento de incidência de Parkinson. Também para essa questão de venenos, também achei algo bem relevante para a minha prática clínica. Depois a Fernanda Martins, do Ceará, falou sobre o papel do exercício na doença de Parkinson, então isso é super importante. Então a gente sabe que a atividade física são das grandes medidas para a prevenção de doenças degenerativas, de AVC, de Alzheimer, de Parkinson, das doenças de todos. E é lógico, né? É uma atividade física aeróbica, continuada. Então ela trouxe vários dados, eu acho que na nossa prática clínica a gente usa muito para tratamento na doença de Parkinson. Então todos os meus pacientes com Parkinson a gente orienta essa questão de tratamento para atividade física. E ela trouxe vários, né? As atividades físicas gerais, e legal, mais uma vez, é a questão do ping-pong, né, que ficou um pouquinho na moda, o ping-pong para Parkinson, mas é muito mais uma atividade física. Então, assim, conscientize seu paciente a necessidade de atividade física antes da doença e durante a doença. Então, acho que isso é muito importante, acho que a nossa prática e nosso dever médico essa questão de conscientizar os colegas, os pacientes, a necessidade de atividade física. E por fim, o Dr. Henrique Balalai mostrando sobre drogas modificadoras da doença, decepções e perspectivas, né?
Então, da mesma forma que a gente está aí nesse avanço na doença de Alzheimer, a gente está tentando avançar de alguma forma alguns medicamentos que vão no mecanismo patológico, fisiopatológico da doença de Parkinson. Então, ele demonstra um insucesso até então desses tratamentos com até os anticorpos monoclonais. Então, mais uma vez, a gente talvez não achou o foco, né? E legal, o Druso está trazendo lá no canal do Instagram, mas também trouxe no Congresso Paulista, dessa vez não falaram muito do Brain, os novos tratamentos para a doença de Parkinson, né? Então a gente está com uma vivência e uma presença bem forte aí, bem próxima das bombas de levodopa, né, das bombas de apomorfina, principalmente os pacientes mais graves, né, para manter uma forma mais linear, diminuir os efeitos colaterais, mas realmente ainda não tem nada muito novo, né, aqui é um pouco decepcionante. Nós conseguimos DBS, tem o Rifle, né, tem essa questão das bombas, mas nada muito novo de medicamento não se tem ainda vigente para a doença de Parkinson. Seguindo esse módulo da doença de Parkinson, então essa abordagem interdisciplinar na doença de Parkinson, um novo modelo de tratamento padrão, e moderada pelo Dr. Henrique Balalai e exposta por um colega, Joaquim Ferreira, uma autoridade de Parkinson português. Inclusive, ele saiu daqui para dar uma aula lá no Europeu, o Druso vai trazer também sobre a aula dele. Então, ele trouxe essa abordagem interdisciplinar na doença de Parkinson, né? Então, o quanto que é importante os médicos se conversarem entre si e os profissionais conversarem entre si. Então, a gente sabe quanto é importante, né, a parte da fonoaudiologia, não só para a linguagem, mas para a disfagia no paciente parkinsoniano, a fisioterapia para a questão de marcha, de equilíbrio, dor, né, a psicologia, quantos transtornos psicológicos, psiquiátricos a gente tem no paciente parkinsoniano, né, lembrar que o paciente parkinsoniano também tem risco de efeitos desautonômicos, então controle pressório, controle glicêmico mais rigoroso, controle nutricional também é super importante. E acho que a deixa final, o slide final, que acho que chamou muita atenção e é super importante para nós, é que um paciente parkinsoniano você deve tratar todos os seus núcleos de dificuldade. Então, se o núcleo de dificuldade dele é motor, otimizar o tratamento para os distúrbios motores. Se o problema dele é um transtorno da doença de Parkinson não motor, né, seja sono, seja constipação, seja algum efeito, tratar. E tratar também as outras dificuldades. Então, tratar um todo o paciente, né? Então, você tem que tratar tudo. Tratar os sintomas emocionais do paciente, o transtorno depressivo do paciente. Então, a deixa é isso, mais uma vez, que a gente tem que tratar um todo e tentar ter uma referência de tratamento para isso. Muitas vezes a gente se perde muito nisso. E lembrar que o paciente deve ser tratado por um todo. Então, mais uma vez, esse modelo. E ele expôs aqui, expôs lá no Europeu, acho que é muito bacana, muito importante para a nossa prática clínica neurológica, né? Acho que isso também chama muita atenção e de grande valia para o nosso tratamento, né? Mudando um pouco os temas, o primeiro dia também, uma aula muito legal, que é o Labirintos no Manejo da Cefaleia. Então, o moderador, Dr. Pedro Braga, de Ceará, e aí essa questão, o colega Renan Domingos, de São Paulo, trouxe as conexões entre a enxaqueca, a ansiedade e depressão, esse impacto no manejo e no prognóstico. Então, isso está no nosso dia a dia, né? Aquele paciente enxaquecoso, com sintomas ansiosos, sintomas depressivos, se você não tratar, a dor de cabeça não vai melhorar. A gente sabe que muitos dos medicamentos profiláticos são antidepressivos, são ansiolíticos na sua essência, mas o quanto é importante a gente sempre questionar e sempre acompanhar os pacientes enxaquecosos. Então, aqui é a interface neurologia e psiquiatria na alta. E aí ele mostrou, mais uma vez, o quanto é importante a gente lidar com isso, o quanto que melhora os pacientes, o quanto que os scores melhoram desde que você trata ansiedade e depressão. Então, aqui, mais uma vez, é o que a gente já faz na nossa prática, mas o que a gente falta muitas vezes é buscar esses transtornos ansiosos ou depressivos nesse contexto enxaquecoso. Então, existe um ciclo, né, de retroalimentação. O paciente enxaquecoso tem maior chance de ser sintomas, tem maior probabilidade de sintomas depressivos e ansiosos.
e vice-versa. Os pacientes ansiosos e depressivos têm maior probabilidade de manter quadro enxaquecoso mais persistente, mais crônico. Então aqui conta que isso é importante na nossa prática clínica neurológica, né? A outra aula para o Dr. João José Freitas, também do Ceará, uma autoridade para cefaleia, muito legal a aula dele, assim, uma pessoa muito didática, uma aula muito bacana, falando sobre os tratamentos farmacológicos tradicionais versus os novos tratamentos para enxaqueca. E os novos tratamentos que a gente fala profiláticos são os anticorpos monoclonais. Então ele expôs muito bem a questão da profilaxia, o quanto que a gente deve fazer a profilaxia. Então, muitas vezes a gente segura um pouco mais o quanto deve. Uma vez que você modifica essa questão neuronal, essa excitabilidade, essa resposta, mesmo que você não é curativo, você vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, quanto mais rápido você tratar, quanto mais eficiente você tratar, melhor você vai ter esse resultado para esse paciente no quadro enxaquecoso. E eu acho que mostra muito, talvez, o que a gente tem, né? A gente tem aqui uma linha de medicamentos que são medicamentos para outros fins, né? Antidepressivos, ansiolíticos, beta-bloqueadores como antihipertensivos, né? Ou cadesartano, então os antihipertensivos, os anticonvulsivantes, e mostraram que esses medicamentos tiveram um efeito preventivo para quadro enxaquecoso. Então eles ainda são recomendação A em muitos casos. E a gente tem aqui agora um medicamento específico para tratamento da enxaqueca, que não são A, mas também são primeira ou segunda linha de tratamento, né? O que a gente pesa muito, e talvez o que pesa muito a indicação desses medicamentos, os novos, seja relacionado ao custo. Então ele trouxe um gráfico muito legal que chama muita atenção, que a gente chama entrega. Então os dois tratamentos, o tradicional e o novo, eles tendem a entregar uma resposta profilática muito semelhante, uma vez bem indicado. Então, a resposta profilática dos tratamentos tradicionais versus os MABs são muito semelhantes. O que modifica, que ele fala em entrega, são os efeitos colaterais. Então, quem já prescreveu MAB realmente sabe que é muito pouco prevalente efeitos colaterais. Eu tive um paciente essa semana, inclusive lá durante o congresso me ligou, que teve uma reação alérgica local. E é normalmente o grande efeito colateral. Mas aqueles outros sintomas dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos anticonvulsivantes, a gente realmente não tem. Agora, ao mesmo tempo, o custo realmente é ainda muito alto e não é só Brasil, tá? É o mundo inteiro. Ou melhor, no Brasil, se a gente fazer uma comparação americano e europeu, no Brasil ele ainda está mais barato do que lá fora. Então acho que isso, mais uma vez, chama a atenção para nós. E a Paula Camila, também de cearense, trouxe uma aula muito legal, que é as alterações cognitivas da enxaqueca. E a gente às vezes deixa isso muito batido. Então assim, não é demência, mas é disfunção cognitiva. Então, depois da dor de cabeça, a disfunção cognitiva é o segundo sintoma mais comum dos pacientes portadores de enxaqueca. Muitas vezes a gente deixa isso, não valoriza isso. Então, o quanto isso é impactante na vida. Muitas vezes um jovem, um paciente jovem, como é que ela vai ter? Vai ter perda de memória, vai ter processamento, memória de trabalho, coisas que vão atrapalhar no dia a dia, além da dor. Então, mais uma vez, para a gente pensar quando a gente estiver em frente a um paciente enxaquecoso. A gente tem que trazer um conforto para o paciente. Eu tenho uma paciente que é clássica, que ela reclama, mas o senhor falou que não vai me curar. Eu falo, não, mas cura para enxaqueca a gente não tem ainda. O que a gente tem é tratamento. E hoje a minha paciente, ela está super bem tratada e ela brinca toda vez. Você falou que não ia me curar, mas eu estou bem. Mas é isso que eu prometi. Melhora dos sintomas, mas não a cura do paciente enxaquecoso. Então acho que chama muita atenção. Depois eu fui no simpósio satélite, simpósio patrocinado, mas eu achei muito legal, cada vez mais ético, né? Então o uso de cannabis ainda a gente tem essa dificuldade, né? Então, o que se mostrou na questão do uso de cannabis isolado ou full, né? Então mostrou um pouquinho, o Gabriel Taricani trouxe essa questão do extrato de cannabis com pouco THC para dor crônica, acho que mostrou bem legal, o José Alexandre Krikler também. Então a gente tem visto que as respostas, muito em breve sairá bastante trabalhos mais robustos. A gente sabe, para quadro epilético, né, as epilepsias específicas, aquelas epilepsias refratárias também pode trazer, mas a gente tem tido um bom resultado para dor crônica. Nossa prática
os cannabis têm trago uma resposta boa para a dor crônica, seja full, ou principalmente os fulls, mas às vezes isolado também. Essa palestra foi de isolado. Sem THC, a gente diminui aquele risco de dependência, né? Mas tem trago algum resultado para as dores crônicas. Eu acho que isso também é muito relevante para a sua prática clínica, né? Agora, uma aula que eu participei, já uma parte dessa interface psiquiátrica bem legal, que é a era das dependências, né? Então, a Maria Paula Tavares, São Paulo, trouxe a questão das apostas esportivas online, isso virou uma febre. E isso a gente tem que acompanhar, não é só paciente psiquiátrico, tá, gente? Então, assim, eu tenho pacientes neurológicos, a gente cuidado com os medicamentos que fazem transtorno do impulso, principalmente os parkinsonianos, né? Então, a gente tem tido muito isso, a questão, a quantidade de pessoas, cada vez mais, essa questão de essas apostas online, né? O Daniel Tornento trouxe também o transtorno de game, né? Quando o jogo se torna uma compulsão. Então a gente tem isso muito comum no transtorno de déficit de atenção. Os meninos só querem jogar, não querem estudar. Isso não é transtorno de déficit de atenção, né? Então muito cuidado, essa questão do game é muito importante. O Thiago Henrique Rosa, do Paraná, trouxe a questão de pornografia, que também é um outro grande problema. E aí a gente tem que tirar um pouco essa questão do preconceito e achar que isso é coisa de gente jovem. A gente tem isso no adulto, no idoso, no jovem, no homem, na mulher. A questão de pornografia, tive uma aula no sábado com a Rosana, que é uma repórter, a Rosana Herman, o quanto que as pessoas quase de acesso, bilhões de acessos no site pornográfico, quanto isso é importante, quanto isso é relevante, a gente tem que estar acompanhando o nosso dia a dia da prática clínica neurológica, né? Uma outra aula patrocinada pelo laboratório, mas super ética, inclusive nem falou de medicamento lá durante essa aula, e é na arena, né, que parece que tem duas pessoas se debatendo, né, muito legal, o Dr. Alexandre Ottoni, neurologista de São Paulo, e o Dr. Michel Haddad, psiquiatra também de São Paulo. E aí falando um pouco o manejo da enxaqueca em debate, onde a neurologia e a psiquiatria se encontram. Então, assim, o Alexandre foi muito categórico. Nós não temos neurologistas para atender todos os pacientes de enxaquecose. Estou falando de uma doença altamente prevalente, mais de 30% das mulheres, quase 10% da população masculina. Então, assim, não tem médico, psiquiatra ou neurologista para isso tudo. E a gente tem muitos nas interfaces psiquiátricas também. Então, assim, qual é o papel do não neurologista no tratamento de enxaquecose? E é muito válido para nós. Eu vi uma aula recente da neuropediatria, mesma coisa. A gente vai ter neuropediatra para atender todo TDAH e autismo na fase infantil. E, ao mesmo tempo, na fase adulta, não tem neuro para isso tudo. A gente falar nessa prevalência de 1 para 30 de autismo, né? Sei lá, 1 para 20 de TDAH ou próximo a isso, nós não vamos ter estudo de especialista para esses pacientes. Então, trouxe bem interessante sobre isso. E depois o Michel falou que realmente, assim, talvez o neuro seja a melhor pessoa. Eu acho que sim, o neuro é a melhor pessoa, mas realmente acho que o embate foi isso, assim, a gente tem que acompanhar, entender os quadros psiquiátricos, os quadros da dor nesse contexto, mas que a gente pode ter no manejo dos dois especialistas no tratamento do quadro enxaquecoso, né? E aí a gente sai correndo lá, porque assim, começa uma aula lá, começa uma aula cá, aquela confusão. Eu fui para uma aula muito legal, TDAH, das moléculas das imagens cerebrais. Então, um colega, o nome quase igual ao meu, Philip, mas ele realmente é Philip, né? Philip Sam, é super legal, ele é britânico, então assim, trouxe uma aula muito, muito, muito interessante, muito. E essa questão, né, de realmente das moléculas, do que a gente tem, das imagens. Então ele vem trazendo, né, toda essa questão até fora do país, dos medicamentos que a gente tem, dos pacientes. Ele deu exemplos, foi muito legal, deu exemplo de TEA, deu exemplo de TDAH, deu exemplo de autismo, essas combinações e essas imagens que corroboram, porque é difícil, né? Nós estamos tendo cada vez mais uma tecnologia maior, né? Mais exames, mais complementos, mas ainda a gente tem muitas doenças que não tem um marcador biológico. Então a gente tem, né, a doença de Parkinson, da doença de Alzheimer, a gente está tendo um pouco mais agora, no TDAH, no TEA, então assim, é super complexo, então a gente erra e há uma cobrança muito grande também. Então ele trouxe alguns trabalhos mostrando como é que essas variantes, mas
realmente na nossa prática clínica tem pouco valor as imagens para o diagnóstico de transtorno TDAH e TEA, né? Então, apesar da aula ser TDAH, ele falou uma coisa de TEA também, então a gente tem pouca questão de imagem, mas as moléculas, né, então de tratamento dos medicamentos, né, dos anfetamínicos, né, dos não anfetamínicos, e aqui uma outra aula muito legal, mas muito bacana. Então, o impacto dos novos biomarcadores no diagnóstico de Alzheimer, né, e ela foi falada por um colega brasileiro, hoje está trabalha nos Estados Unidos, o Tariq Pascoal, e ele faz parte de um grupo de pesquisa, ele trouxe os biomarcadores, né, do líquor, os biomarcadores plasmáticos e os biomarcadores por imagem, né? Então, trouxe cada um, como é que cada um tem seu valor, como é que a sensibilidade, especificidade desses pacientes, na doença de Alzheimer, nas outras demências, nesses diagnósticos de evolução de doença. Então ele compilou muito bem, tem um gráfico muito bacana, eu postei lá no nosso canal da AFA, muito legal, e mostra um pouco essa questão da sensibilidade e que pode ajustar um pouco o que a gente pode pensar, ou melhor, eu vou postar ele aqui, vou pedir para postar ele aqui, o gráficozinho, acho que vai ajudar legal sobre isso, e essa imagem aqui, para ajudar vocês a entender. Eu tenho um compilado de dados e acho que vai ajudar bastante a questão dos biomarcadores, que é uma dúvida geral de todo mundo, quando usar, o que pedir. É interessante que o biomarcador plasmático foi autorizado primeiro no Brasil do que lá fora, que é nos Estados Unidos, então foi autorizado lá agora tem pouco tempo, mas realmente é tentar sensibilizar isso e tentar colocar esse valor na nossa população. Acho que isso também é muito importante. E para terminar, então, o primeiro dia é realmente falar sobre emoções, neuropsiquiatria, sobre IA. Então, a Mayra Barbosa, mineira, né, foi a moderadora, e o Dr. André Palmini explanou muito legal, da ficção científica à realidade, né? A IA pode superar seus criadores? As máquinas algum dia realmente entenderão diferenciação as emoções? Então, realmente, como é que as máquinas melhoraram, né? Então, o que a gente vê que, por hora, ainda não é possível as máquinas terem emoções. Elas podem simular emoções, mas terem emoções, eu acho que isso ainda é pouco provável e tomara que nunca tenha. Uma vez que elas realmente tiverem emoções, eu acho que aí a gente está complicado, né? A Mônica Yasuda, outra referência, né, falando de cérebro em declínio, como a era digital está reprogramando nossas mentes. Então, essa questão a gente chama de sedentarismo cognitivo, quanto está ruim isso, né? As máquinas estão atrapalhando, a gente está deixando de pensar. Então, isso é importante na sua prática clínica, importante na sua vida. O quanto esse declínio, né, esse sedentarismo cognitivo pode estar atrapalhando e reprogramando nossas mentes. Então, a gente tem que usar a IA ou as coisas novas para o nosso bem, não para o nosso mal. Acho que isso é muito importante e muito relevante na nossa prática. Então, muito cuidado no seu dia a dia, né? Então, a gente hoje já fica ali, passa o dedinho para cá, passa o dedinho para lá, tudo que eu vou pedir é chat GPT. Então, chat GPT foi talvez a palavra mais falada do Brain. Realmente você vai ter aquele cachorrinho e robô lá no Brain. Então, assim, realmente é algo preocupante e isso está batendo nossas portas todos os dias, né? O Dr. Norberto Anísio, que foi o presidente do Congresso, o grande mentor do Congresso em Fortaleza, referência também. Então, ele deu uma aula sobre mente entrelaçadas, o fino limite entre a inteligência humana e a consciência artificial. Então, realmente, essa parte de consciência, a parte de emoções, né, talvez seja isso o grande dilema e a grande dificuldade, né, e a grande preocupação, realmente, né. A gente não tenha isso, né, da parte de vista de IA, porque realmente se isso acontecer, se a gente tiver consciência artificial, acho que aí realmente a gente tem outro ser humano ali do seu lado em forma de máquina, né? O Giovanni Abraão, também americano, falou bacana, e foi muito legal a aula dele, IA e o cérebro em desenvolvimento, uma nova era de aprendizado, uma crise invisível. Então, realmente, a gente vê os meninos hoje, as crianças hoje, como é que mudaram as mentes delas, os pensamentos delas, né? Então, o quanto isso é preocupante. E, por fim, o Dr. Carlos Cida, que fechou
esse módulo, o último segredo do cérebro. A IA pode decifrar o código da neurodegeneração. Então, realmente existe essa esperança de entender por que essas questões de neurodegeneração, um grande exemplo talvez seja no doença de Alzheimer. Você acreditava muito na questão da beta-amiloide. Eu vou lá e mexo na beta-amiloide e a doença se mantém quase do mesmo jeito. Então, assim, quais são realmente os mecanismos da neurodegeneração de todas as doenças? Será que a IA vai conseguir nos ajudar nisso? E ajudar, sim, que a gente seja direto, que a gente trate essa questão? Então, talvez seja a pergunta que ficou no ar. E talvez os próximos brains consigam responder isso ao longo do tempo, né? A gente espera. Essa parte talvez seja a grande dificuldade, a parte que a gente aguarda no nosso dia a dia, né? Esqueci, ainda o Dr. Vitor falou por último, a do Rider não foi a última, foi a penúltima. Então, a do Dr. Vitor Brito, de São Paulo, falou: quando os médicos se tornam os obstáculos, a IA é melhor na medicina do que nós? Estamos impedindo o progresso ou há razões legítimas para esse ceticismo? Então, o New York Times publicou pouco tempo atrás, uma reportagem de um paciente que tinha ido a mais de 10 especialistas ser um diagnóstico, e ele acabou tendo o diagnóstico dele pela IA. E aí perguntaram para ele o que ele achava, por que ele achou que a IA que fez o diagnóstico e não os outros médicos. E aí ele foi categórico: a IA foi a única que me escutou. Então, realmente, a IA é melhor do que a nossa medicina? Eu não acho que é e nunca será. Mas o que a gente tem que fazer é uma boa medicina. Uma medicina que a gente escute, uma medicina que a gente examine. É muito comum na nossa prática, ainda mais prática de neurologia, você vai examinar o paciente pergunta: o que é isso, doutor? Eu falo: não, isso é o exame. Mas, doutor, ninguém nunca me examinou. Aí você fica: onde você estava indo consultar? Então ele falou isso lá e é legal a gente entender. Eu acho que a gente vai ter um desafio grande, né? E falou muito, algumas especialidades médicas estão sofrendo com a questão da IA, com a questão da parte digital, com a emissão de receitas, com diagnósticos feitos por aplicativos, né? Então, é preocupante, eu acho que é preocupante e é muito interessante a nossa prática. Um dia desse eu atendi um paciente que não se mostrava a pessoa mais culta, mais esclarecida, mas que estava cheio de perguntas que ele fez para a IA fez para ele: o que eu vou perguntar para o médico sobre a mãe dele? Ele chegou com um papelzinho todo lá, ó, 10 perguntas sobre a doença da mãe que a inteligência artificial pediu, orientou ele a me perguntar. Então é interessante, e talvez a IA já tinha todas as respostas, ele levou só as perguntas para ver se vai bater com as respostas que a IA mandou para ele também. Então, assim, olha o quanto isso é importante e relevante na nossa prática clínica neurológica, e é realmente preocupante até então o que a gente pode pensar aí para nós. Então esse foi o primeiro dia, um dia bem bacana, dia 18, foi bem legal, com bastante palestra, e nós vamos falando os próximos dois e meio dias, né? O segundo dia começou fervendo, então uma aula muito legal, prevenção e desfecho no AVC. Ela foi moderada pelo presidente da BN, Dr. Delcio José da Silva, e começou a todo vapor. O professor Jamari Oliveira Filho, uma autoridade para AVC do Brasil e do mundo, baiano, falou sobre a síndrome do coração partido e o risco de AVC, né? Então, a cardiologia acaba atendendo muito mais, né? O Takotsubo, que é uma síndrome que você tem situações de estresse, você tem o coração fica igual a moringa mesmo, a moringa para pegar polvo, por isso o nome disso. E a gente tem essa questão dos pacientes, o risco de AVC, e a gente fica achando: isso é simples, a paciente faz igual se estivesse tendo um infarto, mas não tem. Mas ali a gente tem um sofrimento, né? Então há o sofrimento e aquilo aumenta muito o risco de AVC. Então aumenta o risco de AVC, não é uma doença simples, assim, do coração partido. E foi muito legal, uma coisa que eu confesso que eu não sabia, inclusive o Jamari também trouxe bastante informação para isso, que era algo novo. Ela simula muito e faz um quadro muito semelhante à amnésia global transitória. Então, você, colega, estiver atendendo um paciente com amnésia global transitória, não esqueça de avaliar a questão cardiológica do paciente, né? A Tacoba, você tem muito Tacoba, né? Tacoba
súbito dá muita alteração, de fosse infarto mesmo, dor no peito, sensação que estivesse infartando, mas cuidado quando você atender um paciente com amnésia lodotransitoria, essa relação com o TACO e AGT. Acho que isso chamou bem a atenção. Depois, né, talvez a grande autoridade brasileira para AVC, doutor Sheila Cristina Orix Martins, do Rio Grande do Sul, falando como prevenir o AVC. Então, as 8 grandes medidas preventivas do AVC, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês também, acho que isso tem que ficar bem claro para vocês. E aí, mais uma vez, né, controle da pressão, controle da glicose, controle do colesterol, não fumar, fazer atividade física, se alimentar bem. O sono entrou nessa medida, eu acho que isso chamou muita atenção. Então, questão do controle do peso, de obesidade, também chamou muita atenção. Então, pressão, glicose, colesterol, peso, sedentarismo, alimentação, sono e atividade física. Então, essas importantes 8 medidas devem ser feitas e depois vocês vão ver que isso também previne demência, previne também outras doenças degenerativas, o quanto isso é importante, o quanto isso tem que estar bem esclarecido na nossa cabeça, o quanto isso é importante para o nosso tratamento. E mostrando que o controle, muitas vezes, desse paciente, da pressão, de 50% dos pacientes hipertensos, durante 20 e poucos anos, você previne milhões de AVC. Eu vou postar aqui também, trouxe um gráficozinho bem legal, vocês vão gostar e o quanto isso é importante. Então, o quanto que a gente fala também, a gente precisa esse controle importante da pressão. O quanto isso é importante para nosso dia a dia. E depois, uma aula legal, e uma aula que até trouxe, recentemente nós tivemos um questionamento dessa questão dos pacientes frágeis para a questão do tratamento do AVC agudo, né? Às vezes o desfecho não é tão bom quanto você imagina. Nós tivemos um caso recente onde o desfecho da trombectomia foi perfeito, mas o desfecho clínico do paciente foi ruim. E essa questão muito da fragilidade. Então o Fabrício Oliveira, que é um colega também, uma referência do Hospital Geral de Fortaleza, trouxe dados interessantes falando sobre os maiores trials, estudos para os pacientes com AVC, seja para trombose, seja para trombectomia, eles selecionaram muita idade os pacientes. E a gente tem muito essa questão da idade, né? A idade é um fator para seleção e mostrou que talvez não, e sim a fragilidade daquele paciente, não precisamente a idade, desde assim trazer um fator de seleção para esse paciente para o tratamento do AVC agudo. Então, acho que isso foi uma resposta legal, uma resposta importante para você, para nós, né? Para a gente pensar que idade não seja o grande fator, mas sim fragilidade. Talvez seja essa grande questão. E essa foi a grande discussão depois do final da aula. Aí eu fui assistir de novo meu colega, meu xará, Philip Sam, falando TDAH e TEA, as condições distintas ou parte do espectro compartilhado. Então, aqui a gente vê essa dificuldade, né? Essa questão de comorbidade. Um paciente com TEA e comórbido com TDAH, ou um paciente com TDAH comórbido e com TEA. E é ruim porque muitas vezes sintomas se mascaram ou sintomas se compartilham. Tem sintomas que compartilham nas duas doenças. Então o Felipe trouxe uns dados bem interessantes dessa dificuldade muitas vezes que a gente tem de separar essas doenças, de separar essas patologias, da gente distinguir essas patologias, o quanto isso é difícil para a nossa prática clínica. E aquelas situações, então assim, você, colega, possivelmente tem, né? Principalmente os TEAs de nível de suporte mais nível 1, às vezes nível 2, essa dificuldade que a gente tem de separar eles do TDAH, ou se é a mesma coisa, ou se é doenças combinadas, essa dificuldade que a gente tem, inclusive para o diagnóstico, às vezes, muitas vezes a gente acaba errando o diagnóstico, porque eles compartilham de sintomas muito parecidos em alguns momentos, né? Mas o Felipe Sam trouxe uma aula bem legal, uma aula curtinha, de 30 minutos, mas que ajudou bastante. Aqui uma aula de showman, né? Então, uma aula que não tinha um lugar para sentar, e a aula que eu, por exemplo, tenho esse desafio contínuo no meu consultório, dia a dia,
que é o Desafios no Diagnóstico TDAH no Paciente Adulto. Então, hoje a gente tem tido muito essa demanda, muita demanda porque a gente está tendo diagnóstico das crianças e muitas vezes com sintomas compartilhados, né, ou sintomas semelhantes dos pais. Então, essa dificuldade que a gente está tendo de muitos pacientes não ter tido o diagnóstico, então, quanto que a gente tem tido os desafios do paciente TDAH no adulto. Então, essa dificuldade está tremenda. E convidar o Dr. Paulo Matos, um psiquiatra carioca, está em quase todos os brains, e as aulas dele realmente são as aulas que realmente chamam muita atenção para mim, pessoalmente. Acho que o público de geral não tinha uma cadeira vazia. E o tema da aula dele foi TDAH no adulto. Afinal, que déficit de atenção é esse? E aí eu até cheguei em casa, ontem de noitinha, hoje de manhã já comprei e já chegou. Eu acho que é uma lida bacana, No Mundo da Lua, e aí mostrando 100 perguntas e respostas sobre TDAH. Então, acho que chama muita atenção para a gente, no nosso dia a dia, na nossa prática. E o Paulo falou coisas do nosso dia a dia, esses desafios, né? Joga para o público e realmente é complicado. A gente tem atendido muito paciente com essa história. Doutor, eu estou aqui fazendo um concurso para Ministério Público, para ser juiz, preciso estudar 10, 12 horas por dia, não estou conseguindo. Estou achando que eu tenho TDAH. Então, assim, e ele deu um exemplo bem interessante dessas questões do maratonista, né? Você não pode querer correr uma prova de uma hora para outra. E, ao mesmo tempo, muitos não vão poder correr essa prova de maratona. Então, a gente também tem que entender essas limitações. Eu acho que isso tem que deixar muito claro, né? E eu falo muitas vezes com os pacientes, que às vezes os pacientes estão com baixa performance porque está cansado, trabalho extenuado, e eles querem usar ainda psicoestimulante. Então, às vezes eu dou exemplo para eles: você imagina um carro, está afogando, você ainda quer acelerar esse carro. Então, quanto risco, inclusive, para esse paciente, risco de morte, de vida, de situação psiquiátrica, principalmente quando a gente fala do uso de anfetamínicos, né? Então, quanto que a gente tem tido? Então, assim, claro que tem pacientes que têm TDAH, que não têm diagnóstico, que estão sofrendo, mas a gente tem que avaliar muito bem, tentar entender que sintomas, né, de 18 sintomas, é claro que nós que não temos TDAH, ou você que não tem TDAH, ou o paciente seu que não tem TDAH, ele às vezes pode compartilhar, ou melhor, deve compartilhar. Se ele não tem um daqueles 18 sintomas, algo de errado está acontecendo. Então, acho que isso chama mais uma vez a atenção, o quanto isso é importante para a nossa prática clínica, entender essa questão de sintomas, de sinais. Acho que isso é muito interessante, faz muito importante. Então, Paulo joga para a galera dá show, levanta, bate palma, então, mas realmente é momento de reflexão. E aí depois, coitado, o Eugênio Gravetti veio dar uma aula ordenando a complexidade, uma nova abordagem diagnóstica do TDAH no adulto. Aí, coitado, realmente passou aperto. Mas eu acho que é importante, ele falou que realmente a gente tem pacientes com transtorno, tem pacientes com sofrimentos, né? O transtorno do déficit são sofrimentos que a gente tem. Então, ordenar isso bem, compilar isso bem, entender que isso é uma doença, né, do neurodesenvolvimento, não é doença que se adquire. Então, ver histórico do paciente, coletar muito bem esse paciente, mas a gente tem tido dificuldade. Confesso que isso aqui no dia a dia não é fácil, não é fácil. E depois a Fernanda Pereira, paulista, veio falar quando os pais e filhos, né, têm o mesmo diagnóstico. Isso também é uma demanda grande. Então, vários pais vão lá, levam o filho para consultar, tem um diagnóstico de TED, TDAH. Opa, eu também tenho isso, eu sou igualzinho. E, então, esse entendimento que sofrimento isso tem, né, essa relação biológica. Então, acho que compila bastante uma informação muito legal para o nosso dia a dia da prática clínica neurológica, né? Saindo de lá, eu fui para uma aula as salas estavam juntas, então eu vi um pedacinho, no finalzinho já não vi muito. O professor Ricardo Etrini, né, eu já tinha assistido uma aula muito parecida no Paulista, mas esse diagnóstico biológico e clínico na doença de Alzheimer, então, quanto isso é importante, e entender que muitas vezes, cuidado com esse diagnóstico biológico, às vezes esse diagnóstico biológico vai acontecer anos antes da doença de Alzheimer. Acho que talvez este seja o recado. Pode acontecer muitos anos antes, você pode modificar a vida desse paciente, às vezes até atrapalhar do que ajudar. Então, só cuidado nessa questão dos marcadores biológicos, e é uma preocupação que a gente tem. Eu fui para uma aula patrocinada também pelo laboratório, mas também muito interessante, né, que é repensando o tratamento da insônia, como prescrever as drogas ex
e também como retirar as drogasias. Então a gente tá vivido uma febre de prescrição, inclusive hoje a gente tem uma prescrição mais controlada por questão das drogasias, e talvez o Zolpidem seja o grande exemplo desse mesmo. E a gente tem tido muito paciente dependente, com doses altas de medicamentos, dependências, efeitos colaterais múltiplos. Toda semana aparece paciente de pronto-socorro, não internada, com efeitos colaterais de Zolpidem. Recentemente atendi uma senhorinha, internou com uma AVC, aquela confusão, AVC, vai para o CTI, confusão, afasia e tal. E não tomei. Quando foi ver, em vez dela tomar o laxativo dela, tomou o Zolpidem dela. Então, o quanto isso é importante, para na hora de prescrever, é um bom remédio, não tenha dúvida, né? Então, foi bem claro, ele foi para falar um pouco desse risco, né? Mas dentro do Dr. Alain Eklund, de São Paulo, então falou muito claro sobre a necessidade de usar, mas saber usar. A gente já sabe que as doses são menores do que a gente pensaria, então mulher e idoso, o ideal é que se use no máximo 5 miligramas, e adulto no máximo, homens, adultos no máximo 10 miligramas. E essas outras ferramentas, a gente vai ter novos medicamentos para sono, né? Então acho que vai ser em breve, é uma área que vai crescer muito, acho que vai ser bem interessante. A segunda parte foi para a aula de sono e epilepsia, eu acho que foi bem legal. A doutora Magna Nunes, do Rio Grande do Sul, falou quantas crises epiléticas trabalham o sono e o que fazer. Então, a gente tem uma relação de crises epiléticas relacionada ao sono, né? Eu acho que isso é importante. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão medicamentosa dessa questão do sono. Alguns pacientes têm medo de dormir. E ela trouxe algumas dicas bem legal. Dr. Álvaro Pentaguina, de São Paulo, trouxe como a falta de sono pode piorar as crises. Aqui, talvez o exemplo clássico para nós, do nosso dia a dia, da nossa prática clínica, seja a epilepsia mioclônica juvenil. Essa relação grande com sono, né, com privação do sono. Então, aqui realmente um desafio, né? Imagina, você é um paciente jovem que não pode ter privação do sono. Que desafio que a gente tem. Tem uma paciente que eu acompanho esporadicamente, ela tem outra médica, mas ela interna muito essa questão de privação. Então ela é cantora e tem essa questão de privação do sono, canta à noite, canta em banda, então você imagina o caos que é a vida dessa menina. Ela quer viver a vida dela, seguir a vida dela, tá toda certa, jovem, mas o quanto isso impacta na vida dela, a questão do sono. E depois o Dr. Fernando Sendes, né, por que tantas crises epiléticas acontecem no sono? Então ele trouxe um pouco essa questão biológica. A gente acaba fazendo muito pouco essa questão de investigação do eletrocefalograma noturno, né, mas o sono realmente tem um desencadeio maior de questão de crise, o quanto é importante para a questão de a gente investigar, e às vezes é difícil, né, a gente ter essa questão do sono. A gente tem tido, não sei, uma dificuldade cada vez maior de realização de eletrocefalograma durante o sono, mas o quanto isso é importante, acho que foi muito legal. Uma outra aula legal na arena de novo, né, então, computando oportunidades, custo e frustração, como funciona a cabeça de um jogador. Então esse efeito recompensa é muito legal. Então assim, não é todo mundo que vai viciar, que vai criar essa recompensa, mas mostrou do ponto de vista biológico quanto funciona, né, essa questão de jogo, né, e um desafio, né, não é minha prática clínica de atendimento, mas um desafio tratar com paciente que joga, né. Eu atendi recentemente, umas 6 meses, um paciente jovem, veio me procurar, já tinha postado com psiquiatra, mas nesse caso eu até falei, ó, não tenho essa expertise, caminhei para um colega psiquiatra que consegue tratar muito bem isso, mas o quanto né, como funciona a cabeça de um jogador, né, como esse mecanismo de recompensa é tão importante para eles, né. O finalzinho então do segundo dia, eu fui para a aula de afasias progressivas primárias, né, quando se para de falar ou entender, e foi interessante que ela primeiro foi com a Thaís Machado, mineira, né, então quando as afasias primárias progressivas existem, como identificar na prática clínica, ela trouxe uns dados interessantes, e isso aqui é importante, né, a gente tem a variante da afasia logopênica, da doença de Alzheimer, e a gente tem realmente essa dificuldade muitas vezes no começo da doença. Depois, o Leonardo Cruz, uma autoridade aqui de Minas Gerais, né, falou afasia primária progressiva fora do espectro da doença de Alzheimer e da demência frontotemporal. Então, outras patologias que você pode trazer também um quadro de afasia.
E por fim, o Márcio Luiz Baltazar de São Paulo trouxe a neuroimagem diagnóstica fazia primária progressiva, né? Então, essa variante das demências frontotemporais, o quanto isso é importante na investigação de doenças que podem causar afasia. Então, uma aula difícil, mas eu acho que uma aula bem válida para a nossa prática clínica neurológica, né? Então, esse aqui foi o segundo dia do Congresso Brain, Cérebro e Emoções. Vamos lá para o terceiro. Então, o terceiro dia começou com fármacos anticrises e fármacos psicoativos, como manejar. Então, o Fernando Xavier falou de expressão gênica, né, os complexos de Turner e epilepsia. O tema mais difícil, assim, aula rapidinha, 10 minutos, mas mostrou o quanto essa questão, impressão gênica, né, é importante para o tratamento da epilepsia. Depois veio o Dr. Lécio Figueiredo, uma autoridade para epilepsia, e falando sobre fármacos anticrise nos pacientes com transtorno psiquiátrico. Então, é o nosso manejo do nosso dia a dia, né? Esses pacientes psiquiátricos, a relação grande da psiquiatria, depois ele fala uma outra aula disso, eu participei também, o quanto essa relação tem de ciclicidade, né? O paciente psiquiátrico, epilepsia, paciente psiquiátrico. Então, o quanto é importante esse manejo, o quanto é importante esse cuidado no tratamento desses pacientes, o que a gente pode usar, o que a gente deve evitar de usar, como que a gente deve tratar isso, porque é importante, né? Se a gente não trata a mente, a gente não trata o paciente. Então, uma aula bem legal, uma aula curta, mas uma aula bem didática, isso é sempre bom, né? Depois a Kátia Lin, que é uma autoridade também, presidente da LBE, né? Falando de fármacos psicoativos no paciente com epilepsia, o que pode e o que não pode. Né? Então, mais uma vez, é o que a gente já sabe, né? Então, bupropiona é um medicamento que a gente tem grande risco de piorar a crise. A clozapina, a gente tem um grande risco de piorar a crise. A clopromazina, a gente tem um grande risco de piorar a crise. E depois, no final, foi até legal, porque teve alguns colegas da psiquiatria, mas como é que eu vou usar? O que eu vou usar para os pacientes esquizofrênicos graves, pacientes, né, com as psicoses graves, né? Então, eu já trabalhei muito tempo no psiquiatra, a gente usava a clozapina, mesmo sabia que tem crise. Você vai manejar isso de alguma forma. Principalmente clozapina tem muito a ver com a questão de titulação, início de dose. Também são temporárias, transitórias essas crises, não são permanentes. Mas depois ela falou, talvez você vai ter que usar o que tem, tentar tratar o que está de pior, né? Então essa dificuldade. Mas realmente o que a gente tem maior risco realmente é esses três aí, que eu acho que são os piores. E depois o Erasmo falou como tratar o déficit de atenção na criança com epilepsia. Isso é um medo, um desafio que a gente tem. Mas ele trouxe vários dados compilando que os usos dos psicoestimulantes são seguros nos pacientes epiléticos, mas desde que a epilepsia esteja com o melhor controle, né? E que muitas vezes o que você vai pensar de tratar é tratar o que é de pior, né? Um colega perguntou de um paciente que estava com história de TDAH, mas estava com glioma, com crise, o que ele precisava tratar. Eu acho que a gente tem que tratar o que tem de pior naquele momento, né? Então, realmente, talvez a crise seja muito pior do que o TDAH desse paciente, nesse caso desse paciente com glioma de alto grau. Mas mostrou essa questão de segurança e é um medo total que a gente tem do tratamento do paciente epilético e TDAH dos psicoestimulantes. Foi uma aula, eu fui numa aula patrocinada de um medicamento que a gente acaba tendo usado ele pouco no Brasil, apesar de ser um medicamento bem legal, que chama agomelatina, que tem um efeito de melatonina interessante. Ele mostrou esse efeito de depressão, importante de ansiedade, ritmo biológico, melhora a qualidade de sono. Então é um remédio, na prática, que eu acho que é bem interessante a gente aprender. Eu tive dados bem legais, acho que gostei da aula, acho que vai nos ajudar de alguma forma aí. A outra parte da aula, o Dr. Paulo Caramelli, falando de demência frontotemporal, essa variante comportamental, os desafios e o avanço do diagnóstico e no manejo clínico. Então ele trouxe vários dados interessantes, até da questão de pesquisa dele aqui da Federal de Minas Gerais, e mostrando mais uma vez os critérios realmente diagnósticos da demência frontotemporal, a atenção que a gente tem de sintomatologia, de exames, né, e esse manejo multidisciplinar que é importante. A gente não tem um medicamento específico, a gente tem só medicamentos para controle dos sintomas, né, e um questionamento se o anticolinesterásico piora ou não a doença. Não ficou bem claro isso, eu acho que a gente hoje tem tentado não usar, né, como está bem estabelecido,
por piora comportamental, mas é uma aula bem legal, bem explicativa, de uma doença desafiadora e difícil para a nossa prática clínica geral, né? Depois eu fui para uma aula muito legal e uma autoridade de epilepsia também, como a epilepsia se insere na tríade cérebro, comportamento e emoções. Então, o Dr. Fernando Sendes falou de epilepsia e conectividade, né? Então, dessa parte cognitiva mesmo, né? Dessa parte que a gente tem das epilepsias, quanto isso é importante. Depois o Lécio falou de epilepsia e depressão, que vem primeiro, né? Reforçando um pouco a aula dele anterior, dessa epilepsia e transtorno psiquiátrico, e não tem como diferenciar, né? Então, ele foi bem claro, um slide bem legal que chamou a atenção. Eu vou colocar aqui para vocês que a gente não consegue separar depressão e epilepsia, ou neurologia e psiquiatria nesse quadro, né? Então, o quanto é importante para nós, o gráfico vai ajudar vocês a pensar aqui um pouquinho. A gente precisa tratar os dois, né? Depois ele deixou uma orientação interessante, que muitas vezes a gente está deprimido, vai passar para o psiquiatra. Ou o psiquiatra está tratando lá, teve uma crise, vão passar para o neuro. Acho que tentar direcionar e muitas vezes a gente ficar com um médico conduzindo os sintomas, né? E depois o William Alves também foi muito legal, e falando sobre epilepsia e demência, uma relação bidirecional. Então a gente tem, né, a epilepsia é uma maior incidência em paciente idoso, essa prevalência maior de quadro demencial nos pacientes epiléticos, e os pacientes demenciais, uma prevalência maior de epilepsia. Também, mais uma vez, uma relação muito grande entre essas duas patologias, do nosso manejo clínico geral, né? Acho que também isso é bem interessante. Na hora do almoço eu fui para uma outra aula patrocinada por laboratório, mas falando de um medicamento que está um ano e pouquinho no Brasil, que é um medicamento para TDAH que não é psicoestimulante, né? No caso, chama atomexetina, a molécula, e mostrando essa questão de eficácia, de segurança, né? E um colega bem didática a aula dele, eu gostei, achei bem bacana. E ele é mexicano e com uma experiência grande para tratamento, né? Dr. Luiz Mendes Cardenas, psiquiatra infantil, estão mostrando isso, mostrando que a gente pode usar os dois, os medicamentos psicoestimulantes e não psicoestimulantes. Uma coisa que chamou muita atenção é a questão de dosagem, né? Então, no Brasil, a gente usa 1,2, 1,4 kg, mas que talvez seja mais importante, às vezes, a gente subir dose em lugares que usam 1,8 kg do medicamento. Estou mostrando o que a gente tem de importância para tratamento. Acho que isso chama muita atenção e muito legal. Eu acho que isso foi de grande valia para a prática clínica neurológica. E mostrando a segurança do tratamento, acho que isso é bem bacana. O módulo final, e foi uma questão de treinamento, achei que foi uma aula que eu adorei, uma aula muito bacana, foi treinamento para a doença de Alzheimer. Então foi o restante do dia só por questão de quadros demenciais. Acho que foi uma aula muito proveitosa, esse curso de atualização. Então a Cláudia Kimi, que foi a moderadora, ela falou da epidemiologia das demências, né? Então, quanto prevalente a gente tem, quanto a gente vai ter de quadros demenciais, isso tem que chamar muita atenção. O Breno José, um jovem pesquisador também, falando de biomarcadores da doença de Alzheimer, conceitos de aplicabilidade clínica, né? Já tinha passado um pouco lá atrás, mas acho que foi bem bacana, a aula dele também foi explicativa. A Elisa Rezende, também é uma pesquisadora mineira, apresentação clínicas da doença de Alzheimer, formas típicas e também formas atípicas, a gente às vezes esquece, né? Fazia logopênica, né? Essas outras formas, as variantes hospitais, então as outras formas também da doença de Alzheimer. E na segunda parte, o Leandro Tavares Lucato, de neuroimagem estrutural e funcional, mostrando os benefícios, né, que a gente tem, né? Então a gente está doido para chegar a essa questão de PET amiloide, quanto que vai nos ajudar no nosso dia a dia da prática clínica neurológica. A Maria Aparecida Bicalho, uma colega mineira também, das medidas farmacológicas e não farmacológicas para o controle dos sintomas cognitivos e comportamentais. E o Lucas Schiller, que é um pesquisador do Rio Grande do Sul, traz um negócio muito interessante, é a questão do tratamento com as novas terapias amiloide. Então ele trouxe os dados interessantes, o que mostrou realmente
a curva de melhora é pouca do ponto de vista clínico, mas ele pontuou algumas coisas, talvez o critério de seleção foi ruim, ou deixou o paciente já em fase leve para moderada e talvez mais CCL, talvez isso seja uma explicação, mas foi muito legal que ele pontuou o seguinte: muito mais que indicação para tratamento com as novas terapias amiloide, são contraindicações. O paciente tem que ter uma doença CCL ou fase inicial, tem que ter comprovadamente deposição de amiloide, e o paciente não pode ter risco, né? Então, para risco de área E, área H. Então, eu acho que talvez seja mais fácil contraindicar do que indicar, mas que a gente também não pode deixar de indicar aquele paciente que se enquadra no perfil para tratamento. Eu acredito que, acho que todos nós acreditamos que isso não vai ser a droga de uso por muito tempo, isso vai ser a droga inicial de tratamento, mas em breve virá novos medicamentos com esses princípios parecidos e sim serão efetivos, seguros e custo acessível para uma doença tão comum e tão grave no nosso dia a dia. Então, terminando aqui o terceiro dia, né, do Congresso Brain Cérebro Emoções. O quarto dia foi um dia bem curtinho, porque ficou mais treinamento para a parte psiquiátrica, e realmente essa já não era o que me interessava muito, eu acabei voltando, né, também longe essa dificuldade toda que a gente tem, mas eu tive uma aula muito legal e, sim, e foi uma aula bem fora do contexto, e mais uma vez falando sobre IA, eu acho que é um tema que chama atenção para todo mundo, e acho que isso é bem legal, acho que chamou muita atenção pro nosso dia a dia de tratamento, né? Então, o último dia, um dia mais da psiquiatria do que da própria neurologia, né? Mas eu ainda participei da parte da manhã, o restante eu tive para poder organizar para vir para casa, né? E foi bem legal, uma aula bem interessante sobre a questão de sexo, né? De pornografia na parte da rede, o quanto isso é grave, o quanto isso tem gerado de demanda para os colegas psiquiátricos, então, quanto isso é importante no manejo, um pouco menos da parte neurológica, né, mas eu já falei um pouco ali, a gente tem um pouco essa interface, acho que isso é interessante, esse manejo. Então, desse prazer do controle da inteligência artificial, e então teve uma aula de sexo, jogos e apostas, do entretenimento ao vício, então realmente saber diferenciar isso, entender isso, o que é prazer, o que é brincar, o que é ter ali uma distração e do que viciar, com a doutora Carmita Hábito. A Rosana Rema, que é uma jornalista, falou: afinal, a inteligência artificial é uma nova espécie digital, então ela trouxe dado interessante, quanto que a gente tem, né, de amigos digitais, amigos artificiais, né? Parece loucura, mas a incidência é muito grande. E depois, a IA, consciência, moral e emoção, a singularidade está chegando, né? Dr. Jorge Meto. Será que a gente vai chegar a ter emoções realmente na IA? Eu acho que isso é uma dúvida de todos nós, né? Será que nós vamos chegar ao ponto de ter a IA ser sentimental e ter emoções para a gente poder conversar, bater papo, e ela sentir nosso sofrimento e o sofrimento dela, quando a gente vê nessas partes de filmes, né? Eu vi uma aula da Merkel, também patrocinada, Corpo, Cérebro em Desequilíbrio, conexões entre obesidade e depressão. Então, aqui também é importante, né? A gente tem tido muito essa questão de obesidade, esses novos medicamentos para compulsão alimentar, depressão e ansiedade na obesidade, de TDA, de TE, de obesidade de história. Então, quanto isso é importante para nossa prática, esses transtornos alimentares na neuro e na psiquiatria. Então foi isso, gente, foi isso a cobertura do Congresso Brain. Nós teremos aí nossa live no dia 30 de junho, às 20 horas, aguardo todos vocês lá. Vai ser a oportunidade de a gente estar falando de novo, falar ao vivo sobre isso, discutir dúvidas. Então eu espero que traga uma cobertura curta. Nós vamos ter também depois a parte teórica, acho que vai ajudar bastante, mas uma cobertura aí legal para vocês do Brain. Um abraço aí, muito obrigado pela presença de todos.